Dia de alívio ontem, mas hoje faltam parte das tensões. Isso mais agora aqui no nosso Morning Call do dia 24/3 de 2026. Bom dia a todos, por aqui Max Braga em mais um dia de divulgação aqui de notícias financeiras do mundo financeiro para todos vocês. Bom, começaremos do começo, que foi a sessão de ontem, então, de segunda-feira, que foi marcada, sim, por uma forte recomposição ali do apetite ao risco. Isso nos mercados globais, tá? Em meio à redução ali das tensões geopolíticas no Oriente, quando o então presidente dos Estados Unidos, o Trump, noticiou ali que faria uma suspensão nos ataques por conta de uma negociação que haveria, 5 dias de trégua, enfim, trégua assim, né, antes de realizar os ataques ali a instalações importantes de gás e petróleo do Irã, e isso trouxe o mercado bastante para baixo, inclusive chegou a cair mais de 10% no momento o preço do petróleo, e trouxe um sentimento de alívio, né? Isso aconteceu de fato. Mas no caminhar do dia, não que o dia não tenha sido bom, foi um dia muito bom ontem, mas no caminhar do dia aconteceram mais algumas outras coisas. Por exemplo, né, só seguindo aqui para a gente ter uma lógica, no mercado doméstico aqui no Brasil, o Ibovespa acompanhou todo o movimento externo e fechou numa alta forte, assim, bem grande mesmo, 3,24%. Fechou 181.932 pontos. Veio fluxo estrangeiro, fechamento de curva de juros, valorização de ativos que são cíclicos, foi de tudo. E o movimento foi amplificado ainda pela queda do petróleo, que contribuiu ali para aliviar as pressões sobre inflação e percepção de juros. No câmbio também não foi diferente, as moedas emergentes se valorizaram, o Brasil... o real brasileiro, né, teve um ponto de destaque ali, não foi a melhor de todas, mas foi muito bem. Queda de 1,29% no dia, a cotação encerrou em R$ 5,24 por dólar. Essa apreciação da moeda reflete, então, o alívio global ali, né, a valorização das moedas emergentes, quer dizer que os investidores acabam não se preocupando tanto em comprar dólares, né, e apreciar a moeda. Nos mercados internacionais, também foi de forte recuperação, mundo afora, mas o destaque aqui para os Estados Unidos, o Dow Jones avançou 1,38%, o S&P subiu mais 1,15% e a Nasdaq também subiu 1,38%, né, destaque para o setor de tecnologia, sempre ele, e de consumo discricionário também dessa vez, e tudo isso foi impulsionado por esses dados que eu já falei, queda de mais de 10% no preço do petróleo, possibilidade de renegociação ali dos conflitos, então é isso. Mas, contudo, né, o cenário acaba mudando um pouquinho, né? Ainda existe um grau de incerteza muito grande, tá, pessoal? O dia de ontem não é acabou tudo, agora vai só subir o mercado e tudo vai dar certo. Não. Então permanece o dólar bastante forte, o petróleo como um patamar muito elevado, problemas ali de distribuição no Estreito de Hormuz, várias negativas durante o dia dos representantes, assim por se dizer, do regime iraniano, falando que não houveram nenhuma negociação, a gente está negociando nada, e sim a gente está ameaçando aumentar o conflito caso sofra ataques, retaliações, etc. Então, assim, é tudo muito incerto, tá? Claro que tem mais coisa lá na mídia falando em relação a possíveis aliados ali do Trump nessa parte do conflito ali dentro do próprio Irã, no caso o presidente do parlamento iraniano, porque o que negou as notícias, fora o regime lá, os líderes supremos, né, quem negou foi o vice do parlamento. Então, assim, é difícil entender a posição de cada um ali, tá?
O que isso traz para nós, então, né? Hoje, os mercados futuros operam ali, oscilando entre leves perdas e altas, à medida que o sentimento dos investidores parecia se estabilizar, né, na aproximação também da sessão da União Europeia, em meus preocupações ali com o Oriente Médio, a gente já vai falar de lá da Europa, e os treasuries voltaram a cair, mas o petróleo voltou a subir, né? Os treasuries caindo é ruim também, né? Quer dizer que o dólar está se desvalorizando, mas com a valorização novamente do petróleo, esse otimismo se mostra bastante frágil, tá? Então esse é o ponto. O Brent reduziu boa parte dos ganhos, né? Mas subia agora cerca de 2%, já falamos da cotação atualizada, na casa ali dos $102 o barril, tá? Em relação às declarações, né, o Wall Street Journal noticiou que aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico estariam se aproximando de uma participação direta no conflito, né? Enfim, né? Que sairia disso? Em tom adicionalmente negativo, então o vice-presidente do parlamento iraniano descartou as negociações com os Estados Unidos. E faz eco, então, com as declarações semelhantes, né, dos integrantes ali do regime. Bom, veremos. Né? Tom mais otimista vinha depois das altas das bolsas, mas agora a gente tem que entender o que está acontecendo, porque o Estreito de Hormuz está realmente também com pouquíssimos navios passando nesse momento, tá? Futuros então operam ali levemente no campo negativo agora na terça-feira, principais índices ensaiando ali uma recuperação. Dow Jones Futuro 0,12%, S&P Futuro 0,12% também, e Nasdaq Futuro 0,04%, e todos no campo negativo, né? De forma leve ali, mas negativo. Os mercados na Ásia e no Pacífico reduziram os ganhos na sessão de terça-feira, à medida que o petróleo voltou a subir, mas ainda assim foi um dia bastante positivo, tá? Mas segue ali as incertezas, etc. Inclusive o índice KOSPI da Coreia do Sul estava subindo mais de 3%, aí com o aumento ali das notícias do petróleo, etc., durante o dia acabou devolvendo parte dos ganhos ali, fechou com uma alta de 2,7%. Então, isso ocorreu também em outros mercados ali da Ásia. Durante o dia foi cedendo os lucros, né? China, então, 1,78%, tudo positivo, tá, pessoal? China 1,78%, Japão 1,43%, Hong Kong 2,78%, Índia 2,08% e Austrália 0,16%. Os índices na Europa acompanharam, né, na sessão anterior os ganhos, mas agora entram em queda, né, no começo do pregão, a nova semana aí de negociações, a medida da escalada da guerra ainda é importante demais para eles ali na Europa, que estão bem próximo a tudo isso, né? E o índice, inclusive, né, a volatilidade é bastante alta, porque o Stoxx 600, que é o índice pan-europeu, ele recuava 1,6% depois das 8 horas em Londres, tá? Só para vocês terem uma ideia, nesse momento o Stoxx 600 opera em alta de 0,12%. Né? Então a Alemanha 0,29% negativo, o Reino Unido positivo 0,06%, praticamente no 0 a 0%, França 0,18 positivo e Itália 0,23 negativo. O dia continua ali com aquela volatilidade que a gente já conhece desses últimos tempos, tá? Preços do petróleo avançaram nas negociações agora terça-feira, depois das quedas fortes. Então o petróleo Brent, que é a nossa referência aqui, 2,24% de alta aos $102,37 o barril. Minério de ferro lá na China, no Porto da Dalian, fechou em 0,55% de alta, tá? Compartilhando com vocês aqui então as maiores altas da bolsa e mais algumas outras informações que eu vou deixar em tela aqui. Então ontem, né, 3,24% de alta, uma bela alta.
E os destaques de alta também, né? Evidentemente, estão aqui na tela, todos esses. Tivemos só um destaque de queda aqui no caso Prio, mas enfim, meio que normal, né? É uma petroleira. O preço do petróleo caiu ontem. Tá? Outra coisa, então, o preço do Bitcoin, né, opera agora em alta de 0,1,32%, cotado o último aqui a 71 mil dólares, 0,31%, e o DXY, né, que é o índice do dólar ali contra uma cesta de moedas, opera em alta. Então, quer dizer que o dólar está se valorizando agora no início da sessão. Tá? Então, teremos ali alguma dificuldade. E vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no VIX. Toda vez que eu abro essa página, acaba ficando um pouco lento aqui para mim a gravação do vídeo, mas enfim, vamos lá. Me perdoe. Preciso comprar equipamentos melhores. Só você se inscrever no canal aí para me ajudar. Enquanto eu olhei para mim aí todo lentão. Mas vamos lá. O VIX, né, que é o índice do medo, ele caiu ontem, né? Que ele estava bem alto, né? Ontem não. Isso daqui é o dia 8/3. Mas ontem ele teve uma queda e depois voltou e agora ele opera com 1,26 de alta, né? Então, o índice do medo segue firme aí com os mercados estressados, né? Então, problemático isso. Bom, esse era o vídeo de hoje, então, claro, continuo sempre recomendando para todos aqui cautela e muita parcimônia na hora de fazer os seus investimentos. E peço para vocês, claro, se inscrevam aqui no canal para que eu possa então monetizar esse canal e comprar equipamentos melhores aqui de gravação e etc. Tudo isso. Né? É isso aí, pessoal. Nos vemos amanhã então aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos. Até amanhã. Bons negócios. Tchau.